noite, meu nome é Alisson Araújo, hoje eu vou falar sobre governança no Microsoft Teams. Bem-vindos aí ao Security Community Day, quero agradecer a todo mundo que está participando, agradecer a organização, valeu aí Johnson, Donda, Sinsic e as outras pessoas que contribuíram, né, que estão participando aí, ajudando, né, na construção dos flyers, né, de todo o material que a gente está trabalhando e tudo mais. Então, primeiro, muito obrigado aí a todo mundo. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Aqui tem as minhas redes sociais. Então, tem aí meu canal no YouTube. Quem quiser acessar direto, pode acessar pelo http://itpro.araújo.tech. Tem um redirect que vai te levar direto lá para o canal do YouTube. Quem quiser assinar a lista, né, e ter acesso ao conteúdo sempre que eu for postar alguma coisa, pode assinar dentro desse endereço que está aí, que é o www.araújo.tech. Então lá você pode colocar um endereço lá. Ali tem o meu araújo.tech, que é do Instagram também. E o Twitter eu não vou compartilhar porque é muita treta lá no Twitter. Nem no Twitter, nem no Facebook eu não coloco assuntos lá de tecnologia ainda não. Lá eu deixo reservado para tretas, tá? Aqui a gente vai hoje, né, eu resolvi falar sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto que eu vejo uma necessidade muito grande, né, nas empresas hoje. Com a pandemia foi um corre-corre, foi uma correria louca. Eu vi aí, né, as pessoas indo para o Teams, empresas que não tinham a cultura, empresas que não estavam no Office 365, foram para o Microsoft 365 por conta do Teams, né, queriam usar o Teams, queriam fazer reuniões online. E com isso, nessa correria, nessa pandemia, virou também um pandemônio, né? Foi uma loucura, equipes sendo criadas, sem muita organização, né? As coisas foram brotando, né? Você vê equipes do Teams aparecendo aí que nem mato. E eu cheguei a ver assim, situações muito absurdas, do tipo, empresas pequenas, às vezes, a empresa tinha 10 funcionários e tinha 6 equipes no Microsoft Teams, chamado financeiro. 3 equipes financeiras, né, com nome financeiro. E ninguém sabia onde estavam os arquivos sumiam, obviamente, né, com 6 equipes com nome financeiro, equipes criados assim, à torta e direito, nomes repetidos, nomes sem sentido, coisa que não dava para saber direito. Eu vi usuários que às vezes criavam equipes porque queriam criar uma reunião. Então o usuário só queria fazer uma reunião, mas aí ao invés de ele criar a reunião, ele ia lá e criava a equipe do Teams, achando que aquilo ali era a forma correta de fazer a reunião. Enfim, foi aquele corre-corre, né? Não teve tempo de dar treinamento para os usuários, não teve tempo de dar treinamento adequado para os administradores, e a gente viu muitas empresas que aderiram ao uso do Teams, ao uso do 365, sem um planejamento, né? Eu vou dizer, não vou nem culpar essas pessoas. Era o que dava para fazer, tá? Foi o que deu para fazer ali naquela hora, e foi aquela correria. Então, assim, a gente faz agora, coloca todo mundo para trabalhar de casa, e depois a gente vê o que faz. Eu acho que a gente está chegando já na hora do ver o que faz, né? Então, assim, quem não viu ainda, pode começar agora a pensar aí na organização, na governança, né, no gerenciamento e no ciclo de vida das equipes dentro do Microsoft Teams. E eu coloquei ali, a gente vai falar sobre esse assunto, era um assunto muito grande para eu escrever, né, na chamada lá, mas a gente vai falar sobre esses 3 pontos aí. E por que a gente chama isso de governança? Quem que sabe o que é governança? Né? Tem muita gente que acha que governança é um nome chique para administração. Né? O nome chique é que os caras inventaram para administração. Se eu administro direitinho, eu tenho uma boa governança. Não é isso. Tá? Não é isso. Né? A administração está mais ali com quem vai executar, com o administrador. Se a gente for pensar numa empresa, por exemplo, né, você tem lá os gerentes, eles são os responsáveis ali por fazer a administração, e normalmente a governança ela é definida
ali no C-Level, ela é definida, às vezes, numa empresa maior, quando você tem conselheiros, né? São os conselheiros que olham, né? Eles vão monitorar e vão querer saber, né? Eles não vão monitorar exatamente, mas eles vão querer saber o resultado das coisas e como que as coisas estão caminhando, né? E a governança, ela vai aí trilhar o caminho para a segurança e para a conformidade, né? Vai trilhar o caminho para auditoria. Então, a gente vai usar ferramentas dentro do Microsoft Teams, a gente vai ver que não é só dentro do Microsoft Teams, mas para a gente ter, essas ferramentas vão ajudar de forma que a gente tenha uma boa governança dentro do ambiente do 365, dentro do ambiente do Teams, tá? Então, esse é um dilema aí que o administrador normalmente tem, né? Como que eu faço para colocar aí, para segurar, né? Ter certeza que eu tenho uma boa governança no Teams. Eu devo deixar o self-service, né, a criação de grupos, né, habilitado, cada usuário pode ir lá e criar um grupo, por padrão no 365, isso acontece. Qualquer usuário pode ir lá e criar uma equipe no Teams. Seja uma empresa pequena, seja uma empresa de 1.000, 10.000, o padrão dentro, né, da plataforma é esse. Qualquer usuário pode ir lá e criar uma equipe. E por incrível que pareça, existem empresas que são empresas grandes e isso funciona, né? As empresas, elas permitem que os próprios usuários criem equipes e eles cuidam, inclusive, dessa questão da equipe, né? O que a gente faz quando um projeto acaba, por exemplo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai largar aquela equipe lá? Aquela equipe vai ficar largada para lá? Tem coisa importante lá. Será que eu posso apagar o dado que está naquela equipe? A gente tem dados que são confidenciais. Onde que tem dado confidencial? Né? O que a gente faz com esses dados? Como é que eu faço para saber onde que tem dado confidencial? Tá, e se eu tenho equipe que nasceu igual mato, né? Todo dia está aparecendo uma equipe nova dentro do meu Teams, como é que eu faço para saber se isso aí vai expirar de uma forma correta? Como é que eu gerencio esses grupos, né, essas equipes, em grande escala? E a gente vai falar também em pequena escala, tá? Mas a gente vai ver alguns recursos que são bastante aplicáveis aí para grande escala. Tá? Aqui a gente tem, eu coloquei logo aqui embaixo o endereço onde eu tirei esse print. Tá? Então, quem quer saber sobre o assunto de governança do Teams, pode dar um print nessa tela aí e pegar esse endereço depois e entrar lá. Lá ele vai ter a base, né, a origem, né, vamos dizer assim, um ponto de partida onde a gente pode tratar desse tema governança. Tá? Então, a gente começa aí com alguns pontos de decisão. Sua organização exige uma convenção de nomenclatura específica para equipes. Eu deixei grifado ali nomenição. Quem souber o que é isso, me diga, porque eu não sei o que é essa palavra. Essa é uma das razões pela qual eu sempre vejo, né, o material em inglês. Tá? Então, eu achei que o que estava escrito em português aqui até dava para passar, mas eu grifei esse nome, né? Há várias questões aí quando a gente vai ler a documentação da Microsoft em português, que a tradução é feita com a tradução automática. E esse é um exemplo clássico onde às vezes pode perder o sentido, né, em uma palavra. Então, tirando aqui a questão da palavra do português, vamos lá para o que interessa. A sua organização exige uma convenção específica para a criação de nomes de equipes. Isso é importante, tá? Por quê? Você precisa ter uma lógica, ter uma estrutura para poder criar os nomes das equipes. Às vezes, numa empresa pequena, pode ser que isso não seja tão relevante assim. Então, vai depender muito de uma organização para outra organização. Não existe aqui, aliás, nada do que eu vou falar aqui é uma receita onde, assim, faça dessa forma, né? E isso vai servir para todas as empresas. A questão da governança você precisa avaliar, na nossa empresa, vale a pena fazer do jeito A ou fazer do jeito B? Na nossa empresa, o que fica melhor? Mas você sabendo que existem esses recursos, você pode liderar os recursos que a gente vai mostrar aqui, né, as ferramentas que vão ser mostradas aqui,
você pode liderar a empresa nesse caminho e tomar de volta o controle do Teams, né? Aquilo que ficou bagunçado lá e que não se sabe, né, o que é o que, você pode tomar de volta. Então, essa é uma pergunta importante. A gente vai ter alguma convenção de nomes? Normalmente, quando a gente trabalha em projetos em grandes empresas, se você não colocar uma convenção para criação de nomes, as pessoas vão se perder. E é importantíssimo que exista uma lógica na convenção de nomes, na criação de nomes das equipes, assim como também é importante que essa convenção seja publicada e as pessoas tenham ciência dela. Não adianta nada o gênio da lâmpada ir lá e criar a convenção da cabeça dele, achar aquele negócio a coisa mais maravilhosa do mundo e os usuários não terem a menor ciência daquilo. Tá? Mas isso é importante para que as pessoas saibam em qual grupo elas devem estar, em qual grupo, em qual equipe elas podem solicitar o acesso, por exemplo, né, de acordo com a nomenclatura que existe, né, e que foi criada ali para aquela empresa. Tá? Os criadores de equipe precisam da capacidade de atribuir classificações específicas da organização às equipes. Isso aqui é o que? A gente pode colocar sensitivity labels. Eu posso colocar uma tag ali, né? Colocar um carimbo na minha equipe e falar que aquela equipe vai conter um tipo de informação. E uma vez que eu coloco isso, eu consigo também definir políticas, né? E políticas que podem melhorar a segurança ali daquela equipe. Tá? Você precisa restringir a capacidade de adicionar convidados às equipes. Né? Isso pode ser feito por equipe ou isso pode ser feito de um modo geral dentro do tenant. Ou seja, eu vou impedir que todo mundo... ninguém vai poder convidar gente de fora, por exemplo, né? Convidados externos, né? Outras empresas. Ou eu vou colocar aqui eu vou definir isso por equipe. Tá? Então, tem equipe, por exemplo, que eu vou deixar assim, onde convidados externos possam fazer parte. Por exemplo, você pode ter uma equipe onde é possível que um owner, né, que um proprietário da equipe, convide um fornecedor para fazer parte dela. Ou, se você tem projetos com outras empresas, convide pessoas de outras empresas para fazer parte dessa equipe. Mas quando que isso vai ser possível? Quem que vai permitir isso? Como é que vai ser o fluxo de aprovação para que isso aconteça? Então, algumas possibilidades que a gente tem aí. A gente pode, por exemplo, criar um formulário, um fluxo de aprovação para, quando uma equipe for criada, né, isso ser solicitado. Olha, eu vou precisar de convidar pessoas externas. Tá? Então, são coisas que devem, né, são pensamentos que a gente deve levar em consideração, questões que a gente deve fazer em relação à governança do ambiente do Microsoft Teams. Outra questão, a organização exige limitação de quem pode criar equipes? Eu vou falar bastante disso aí, porque isso aí é fácil de implementar, e eu vou mostrar como é que a gente implementa. Tá? É aquela questão que eu falei, né? Por padrão, todo mundo, qualquer usuário pode criar equipes. Então, o que a gente tem que fazer? Uma vez que a gente tem pontos de decisão, quais são as etapas? Documentar os requisitos da organização para criação, para nomenclatura, para classificação e acesso dos convidados, né, de convidados externos da organização. Tá? Tá em preview a possibilidade da gente agora, ao invés de convidar alguém de fora para fazer parte de uma equipe, a gente poder pegar um canal e convidar alguém de fora para fazer parte do canal e não fazer parte da equipe como um todo. Tá? Isso está em preview, não está como general availability ainda, né? Não dá para confiar ainda, porque se você tiver algum problema, você pode utilizar isso em um teste, mas se você colocar isso em produção e precisar de um suporte, você não vai ter suporte da Microsoft, porque a Microsoft não dá suporte em recursos novos que estão ainda em preview. Tá? Mas já é possível fazer isso. Então a questão é, como que a gente vai lidar com isso?
eu vou colocar somente no canal, ou vou convidar a pessoa para fazer parte, né, o terceiro ou o fornecedor, ou o meu cliente que vai trabalhar no projeto para fazer parte da equipe inteira. Tá? São questões aí que a gente deve documentar, né, na empresa e ter isso como regra, né, depois você implementa essas regras e aplica e monitora isso. Tá? Então eu tenho aqui documento dos requisitos e planejar implementar esses requisitos como parte do lançamento aí do Teams. No caso aqui, para quem já tem o Teams rodando, você deve revisar isso e fazer as devidas modificações quando você já tem as equipes do Teams em funcionamento. Tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença aqui? Primeiro, um detalhe importante nessa apresentação aqui, eu não vou entrar em detalhe nos assuntos. Eu vou cobrir os assuntos de uma forma geral, tá? Porque são muitos assuntos. Mas vocês vão ter referências depois para poder explorar e detalhar cada assunto, assim como eu vou falar também como que vocês vão saber em relação a licenciamento, que é uma grande dúvida, né? Puxa, tudo isso aí é muito legal, mas e aí? Eu quero ter esses recursos, eu tenho que comprar a licença mais cara, ou é 5, e eu sei que isso para muitas empresas é um impeditivo, né? Há uma restrição financeira, então eu vou mostrar também como é que a gente faz para encontrar licença para cada recurso desses que eu vou falar aqui. Então vamos lá, primeira coisa, configuração versus ciclo de vida. Configuração do Teams, a gente tem aí questões que são configurações globais, eu tenho questões que são configurações específicas, né, por grupo ou até mesmo por usuário. Tá? Então configurações do Teams são configurações globais, normalmente são consideradas estáticas, uma vez que a gente define, raramente elas mudam, tá? São configurações que são feitas aí, as globais, né? A gente faz lá no centro de administração do Teams, e são definidas e muitas vezes configuradas pela equipe de TI, tá? São muitas vezes aí configurações de cunho técnico, tá? A questão do ciclo de vida das equipes, né? Cada time individual pode ter aí o seu próprio ciclo de vida, tá? Ou seja, ele pode iniciar, ele pode estar ativo, né? Ele vai ter o tempo dele de duração de vida e ele pode depois se aposentar, né? A gente pode aposentar uma equipe depois. Existem cenários onde as equipes não aposentam. Então, eu posso ter ali uma equipe, por exemplo, de recursos humanos, e aquela equipe está ligada ao departamento, todo mundo do departamento está ali dentro. Aquela equipe não tem data, provavelmente não vai ter data para se aposentar, né? Não vai ter data ali para você fechar aquela equipe. Tá? Mas existem sim situações onde é importante você aposentar uma equipe. Um caso importante e comum é instituição de ensino. Né? Você cria as turmas para uma escola, as turmas são criadas, os alunos eles vão entrar no ano letivo de 2022, chega 2023, o que a gente vai fazer com aquela equipe de 2022? Porque os alunos migraram, os alunos agora foram para o novo ano, né? Para o ano de 2023. Tá? E aí? E a equipe de 2022? O que a gente faz com ela? A gente guarda porque tem coisa importante ali? Tá? Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. E é configurado pelo proprietário da equipe ou pelo profissional de TI. Então, são essas duas pessoas que podem gerenciar aí o ciclo de vida de uma equipe. Né? O próprio proprietário da equipe, né? Considerando que ele tenha, por exemplo, permissão para fazer isso, né? De ir lá e criar a equipe, tá? E no caso do IT Pro, que também pode ir lá e fazer isso. Então aqui eu tenho a questão aí, né, de configurações que são estáticas, né, são configurações e políticas, e o gerenciamento que é dinâmico, né, por equipe durante o ciclo de vida. Então, configuração, habilidade para criar a equipe, convenção de nome e a classificação das equipes. Tá? Coisas que raramente eu vi acontecer. Normalmente o que eu vejo é simplesmente alguém tem uma ideia, vai lá e cria a equipe sem pensar muito nessas questões. Essas são questões básicas da convenção de nomes e a classificação da equipe. Assim como é importante a gente classificar
a informação, a gente pode também classificar a equipe. Tá? Você coloca um label na equipe. Na criação da equipe, aparece um botão lá onde você escolhe qual label que a gente vai colocar naquela equipe. Tá? Qual sensitivity label vai ser colocado ali. Então, do ponto de vista de gerenciamento, cria equipe, você pode clonar a equipe, tá? Você pode adicionar membros e proprietários, né, da equipe, você vai adicionar canais, você vai adicionar aplicações, você vai criar um link para as pessoas, de posse daquele link eles vão clicar e vão entrar direto dentro da equipe. Então isso acontece, né, quando a gente vai iniciar aí uma equipe. Tá? Aí eu tenho a questão da política de retenção, eu posso ter uma política, por exemplo, para reter uma equipe por 7 anos, né? Eu quero preservar aquele conteúdo ali por 7 anos, então eu vou proteger aquela equipe por 7 anos, isso depende de empresa para empresa, tá? Então não existe aquele negócio assim, aqui a gente tem que guardar tudo 5 anos, aqui a gente tem que guardar tudo 10 anos, né? Você pode especificar isso de empresa para empresa. Tem empresa que talvez não vai ter essa questão aí da retenção, não vai ter essa necessidade da retenção. Um detalhe importante é que toda vez que a gente ativa retenção, litigation hold, esses recursos, eles costumam ocupar mais espaço, né? Se eu quero preservar o conteúdo ali, eu tenho que lembrar que quando o usuário for lá e deletar, aquilo ali não vai, um arquivo que eu deleto que está para ser preservado, para o usuário ele some, né? O usuário fica feliz que viu que ele foi para a lixeira, o usuário vai lá e exclui da lixeira, e da lixeira ele vai para a lixeira de segundo estágio, some, o usuário fica feliz, porque ninguém nunca mais vai ver aquele documento. Mas quando a gente habilita, né, esses recursos, esses documentos eles não somem de forma real. Né? Eles são criados, quando a gente está falando de arquivo, por exemplo, ele vai para uma outra biblioteca, uma biblioteca que o usuário não vê, né? O usuário não vê, mas o administrador sente. E ele sente toda vez que o espaço dele está acabando e ele tem que ir lá e comprar mais espaço. Ele fica preocupado quando não tem mais espaço ali, porque ativou retenção para tudo na empresa. Então, embora isso seja um recurso importante e legal da gente usar e tal, a gente tem que levar em consideração a seguinte pergunta: o que é imprescindível para a empresa? Tá? O projeto, depois que acaba, ele é imprescindível para a empresa? Eu não posso simplesmente ir lá e apagar o conteúdo daquele projeto? Ou tem coisas ali que eu quero salvar e eu salvo só aquelas coisas e depois apago o restante da equipe? Tá? Então, são considerações aí que a gente deve ter. Então, né, ali na questão da retenção, e enquanto a minha equipe ela está ativa, ela está funcionando. Você adiciona membros proprietários, né, você vai adicionar canais, você vai adicionar aplicações, cria o link também, remove membros proprietários e canais, posta mensagens no Teams, remove aplicações. Então, tudo isso aí acontece durante a vida de uma equipe. E você pode ter também uma política de expiração, tá? Isso aí pouca gente sabe, mas é possível fazer o seguinte: olha, essa equipe aqui ela vai funcionar aí por X tempo, mas a cada 90 dias eu quero mandar um link para o proprietário renovar aquela equipe. Isso é o contrário do que a gente está acostumado, né? A equipe fica lá ad eternum. Pô, até gastei latinha aqui agora, hein? A equipe fica lá ad eternum, né? Fica lá funcionando lá sem ninguém se preocupar com ela. E talvez um dia alguém vá lá e apague ela. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. A equipe está marcada para morrer, tá? Tem um carimbão nela lá, na testa dela, falou assim: essa equipe vai morrer. E se ele quiser salvar ela, a cada 90 dias vai chegar um e-mail para o proprietário, e o proprietário tem que renovar o funcionamento daquela equipe. Se ninguém, ele recebe os avisos, se eu não me engano, são 30 dias, eu não me lembro agora de cabeça quais são, mas eu sei que são 30 dias, e depois tem outros 2 períodos, até no último dia, para ele poder ir lá e salvar aquela equipe ainda. Se ele não salva aquela equipe é
excluída, tá? Ela pode ser também arquivada, né? Então, quando a equipe ela é excluída, ainda é possível recuperar ela vai para uma espécie de lixeira. No 365, a gente consegue recuperar ela ainda por 30 dias, depois que uma equipe é excluída. Pois é, gente. Cada um tem uma interpretação do vídeo, mas... Tem algum áudio aí, entrando aí, ó. Deixa eu ver se eu passei demais aqui, peraí. Pronto. Esse é o próximo mesmo. Então, vamos lá. O Teams, ele roda dentro da estrutura do 365, da infraestrutura do 365. Tá? E na estrutura do 365, faz parte aí dela, né, o Azure, plataformas e serviços. O Teams ele vem aí numa evolução do Grupos, né, o Microsoft 365 Groups. Antes chamava Office 365 Groups. Mas, enfim, ele veio de uma evolução disso. Né? Você pode criar um grupo. Sem a equipe do Teams, você pode criar um grupo e colocar o Teams junto com esse grupo. Então, alguns recursos que a gente vê ali no Teams, por exemplo, a biblioteca que a gente vê, o site que é criado, o OneNote, né, que é criado para a equipe, tudo aquilo ali faz parte da estrutura de grupos dentro do Teams. E os grupos são gerenciados também onde? São gerenciados no Azure. Tá? Então, a gente... várias ferramentas que a gente vai utilizar para fazer essa gestão, essa governança, a gente vai usar ferramentas de várias plataformas dessas. Tá? Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, eu cheguei a fazer a prova do Teams, e uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso. Não é uma ferramenta onde você simplesmente conhece, né, alguns commandlets lá daquela ferramenta e está tudo certo. Você tem que aprender, é bem assim abrangente. Né? A gente trabalha com o PowerShell do SharePoint, você vai trabalhar com o PowerShell do Azure AD, você vai trabalhar com o PowerShell do Teams, antigamente era o PowerShell do Skype. Tá? Então, para a gente fazer essa gestão, a gente vai trabalhar com todas essas plataformas. Quem quiser saber mais sobre isso, pode assistir esse vídeo que está aqui embaixo no link. É um vídeo de 1h30, mais ou menos, onde ele vai falar sobre a fundação do Teams. Tá? E a gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre essas ferramentas de governança e melhores práticas. Então, a primeira delas que eu vou falar é sobre permissão para criar equipes. Tá? Então, a gente pode criar uma lista, por padrão todo mundo cria equipes, mas a gente pode criar uma lista de usuários onde somente essa lista vai ter permissão para poder criar equipes. Tá? Então, quem está na lista, cria equipe. Quem não está na lista, não cria equipe. Aí alguém sempre me pergunta, beleza, e o administrador? Não, o administrador sempre cria equipe. Tá? O administrador sempre vai conseguir criar equipe. Então, há situações que você pode restringir. Eu, normalmente, acho interessante bloquear a criação de equipes para a grande maioria das empresas. São poucas as empresas que têm uma cultura de poder criar equipes de forma organizada, tá? Onde todos os usuários poderiam fazer isso, né? Criar a equipe de forma organizada, estruturada. Eu acho interessante a gente ter esse limite. Eu sugiro isso, recomendo isso aí para todas as empresas com as quais eu trabalho, mas há uma empresa ou outra que não. Às vezes é uma empresa que por exemplo, você pode ter uma empresa que é uma empresa de desenvolvimento de software, né? E ele não quer diminuir aí a produtividade dos usuários, ele quer deixar que os usuários desenvolvedores possam criar as equipes aí da forma, né, com o nome que eles quiserem ou dentro de uma nomenclatura que a gente pode limitar. A questão de limitar o usuário de criar equipe, ela esbarra num problema. O problema é que isso pode diminuir a produtividade do usuário para alguns recursos que ele quer fazer. Por exemplo, o usuário consegue criar um plano do Planner dentro de uma equipe. Beleza. Então, dentro de uma equipe, ele vai lá e cria. Agora, existem situações onde o usuário vai tentar criar uma equipe, vai tentar criar um plano, né? A primeira opção lá para criação de plano, ele cria uma equipe com o nome do plano. Eu não sei se alguém já passou por isso. Então, a primeira opção que quando você vai criar um plano é essa. Ele vai lá e cria uma equipe com o nome do plano e cria o plano dentro da equipe.
Tá? Plano do planner mesmo, né? Lista de tarefas lá para você atribuir para os usuários. Tá? Vou criar uma equipe lá no Yammer, por exemplo. Para você criar uma equipe no Yammer, vai estar restrito. Quem que vai poder criar equipe no Yammer? Somente aqueles usuários da lista. Tá? Mas eu acho isso interessante. E aí eu tenho aqui esse script. Eu vou compartilhar. Eu tenho um também que eu utilizo, vou colocar na tela aqui agora. Então, esse é o script que eu utilizo. Eu fiz ele, não fiz, né? Eu peguei da Microsoft, copiei ele e fiz algumas edições nele. Tá? Então, eu não criei ele do zero. Mas eu fiz algumas edições, fiz alguns comentários nele. Então, primeira coisa, eu coloco aqui criadores de grupos e equipes. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco maior. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Peraí. Pronto, aí fica um pouquinho melhor. Então, eu tenho aqui criadores de grupos e equipes. E quem está dentro desse grupo pode criar equipe. Existe um pré-requisito para que os usuários dentro desse grupo possam criar equipe. E o pré-requisito os usuários precisam ter a licença. Opa, tá o áudio ligado aí, ó. Tem o áudio ligado aí. Estou tentando manter aqui, vamos lá. Valeu. Ó o microfone aí, pessoal. Então, olha só, quando eu tenho aqui essa equipe criada, eu preciso ter, os usuários dentro dessa equipe precisam ter a licença Azure AD Premium 1. Pode ter o 2 também, claro, mas o mínimo aí é o Azure AD Premium 1. Então, os usuários que estiverem dentro dessa lista de criadores de equipes têm que ter essa licença. Se eles não tiverem essa licença, eles não conseguem criar equipes. Fora os administradores. Quem é administrador sempre vai conseguir criar equipe. Tá? Então, se você colocar essa limitação aqui, mas não colocar usuário nenhum ali dentro, ou colocar os usuários, mas não atribuir a licença para eles de Azure AD Premium plano 1, somente o administrador vai conseguir criar equipe. Tá? Então, você restringe para os administradores. Então, aqui, trocar a palavra, a chave abaixo para liberar a criação, ou restringir somente ao grupo. Então, se você quer permitir para todo mundo criar, coloca true, e o padrão que eu deixo aqui, está ligado aqui, é o false, você vai desabilitar a criação de grupos. Tá? Aqui o Connect Azure AD, se você for conectado com uma conta que é administrador global. E aqui tem um recurso legal que eu vejo pouca gente utilizar também, que é o seguinte, quando eu coloco aqui o Tenant ID, o nome do tenant, eu como administrador, como consultor de um parceiro Microsoft, consigo me conectar no tenant de um cliente para poder administrar com a minha conta de parceiro. E isso é uma boa prática. Tá? Isso é uma boa prática. É melhor você conectar no tenant do seu cliente usando a sua conta de parceiro. Porque no dia que você sai da empresa, eles bloqueiam a sua conta, você automaticamente perde acesso a todos os seus clientes que você atendia. Essa prática de ter uma conta genérica com o nome do parceiro, onde 10, 15 pessoas lá dentro do parceiro têm acesso àquela conta, é complicado, né? Porque sai um desses 10 técnicos aí do parceiro, como é que vai fazer? Os 10 técnicos vão saber a senha? Ou você acha que todos os parceiros controlam essas senhas lá dentro? Eu coloco minha mão no fogo, duvido, tá? Que todos os parceiros controlem e essas senhas aí, né? Que ficam lá. Então, o ideal se tiver alguma necessidade que não dê para fazer com o usuário delegado, com o administrador delegado, aí sim, ativa a conta, faz via acesso remoto, terminou, desabilita. Tá? Mas não deixar, né, uma conta lá de administrador global e 10 pessoas dentro do parceiro, 15 pessoas sabem a senha daquela conta, sabe, sei lá, onde é que fica aquela senha. Tá? Então, isso aqui é a forma correta de conectar quando a gente está trabalhando aí como parceiro. Então, aqui eu tenho, para criar o grupo, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu só quero chamar a atenção para esse Group Unified aqui. Toda vez que a gente vê Group Unified aqui, tá? Ou na documentação da Microsoft, esse é um dos nomes que o Office 365 Groups possui. Inclusive, quando é criado um grupo no 365, uma equipe no 365, ele busca a informação daqui, ó, desse template chamado Group Unified.
E a gente consegue, é possível customizar esse template para que todo grupo que for criado já venha com algumas configurações. Ou seja, alguém vai criar um grupo novo, algumas coisas eu já quero ter aqui. Por exemplo, Sensitivity Label. Eu quero deixar habilitado, true. A pessoa vai ter que colocar lá o Sensitivity Label. Tem vários recursos e parâmetros que a gente pode definir que vai virar padrão. Pensa nisso aqui como aquele arquivo do Word lá, o docx do... Tem o docx, né? E tem o outro lá, o docm, né? O doct, agora eu não lembro. O template do Word, tá? Você cria o template do Word, toda vez que você vai criar um documento a partir daquele template, ele já vai vir, né, do jeito que está naquele template. Então, é mais ou menos isso aqui. Você vai mudar o template, você pode mudar o template de criação de grupos, trabalhando num template de Group Unified. Tá? Então, aqui o que a gente vai fazer aqui? Eu vou habilitar aqui o grupo, crio o grupo, tá? E no final aqui eu mando ele ler para mim, mando ele fazer uma pesquisa para mim se o grupo criadores, se algum grupo com o nome criadores existe, né, se foi criado. Tá? Eu ia rodar ele aqui, mas eu não sei se a gente vai ter tempo. Se der tempo, no finalzinho eu volto aqui e rodo ele. Tá? Mas eu vou compartilhar esse script com vocês. Depois isso vai ser publicado. Eu não sei em qual plataforma que vai ser publicado, mas na plataforma que for publicado, eu vou deixar o link lá, vou avisar o dono da SYNCIC para ter o link lá para vocês fazerem download desse script. Tá bom? Então, voltando aqui. A gente vai falar agora sobre Sensitivity Labels nos grupos. Isso aqui é uma tela aí do meu tenant. Vocês podem ver que ele está dentro de compliance. Tá? Então, para acessar ele, deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui para ficar melhor. Para eu ter acesso a ele, é isso aqui, compliance.microsoft.com. Tá? A maioria das pessoas, né, estão muito acostumadas a trabalhar no security, inclusive alguns recursos que existem aqui antes ficavam no portal de security. Tá? A Microsoft tinha o portal antes que era o protection.microsoft.com e muitas mudanças foram feitas recentemente. Então, muita coisa do que a gente vai falar está aqui dentro. Quero aproveitar para mostrar aqui. Eu tenho Content Search, eu tenho eDiscovery, eu tenho aqui governança de informação, proteção de informação, Information Barrier, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Insider Risk Management, enfim, bastante recurso sobre conformidade. Obviamente, a gente vai achar no portal de conformidade. Tá? Então, o que é possível fazer aqui em relação a Sensitivity Labels e grupos? A gente pode criar os Sensitivity Labels, especificar as configurações para site e grupo, tá? Publicar uma política para os grupos e associar os labels com os grupos. Então, quando que o label é associado com o grupo? Quando eu estou criando uma equipe, pode ser associado um label naquele grupo. Inclusive, é possível obrigar que seja associado um label naquele grupo. Tá? E o que é um label? Para quem não sabe o que é um label, são rótulos, né? Onde eu tenho aqui, eu queria aqui um chamado confidencial, por exemplo. Tá? E aí eu coloquei aqui, interno, somente pessoas específicas devem ter acesso, coloquei uma descrição, impressão não recomendada, eu poderia proibir a impressão também. Tá? Se impresso, deve ser guardado em armário com chave. São regras para a utilização de documentos confidenciais. Tá? E eu consigo aplicar políticas com base nesse label. Então, já que eu tenho um label, isso é legal porque o próprio usuário pode ir lá dentro do Word e aplicar o label. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui no meu aqui. Aqui, confidencialidade confidencial. Tá? Aqui, aquela descrição aparece ali. Tá? Que eu tinha colocado, a descrição aparece ali. Então, o próprio usuário pode fazer isso, mas existem planos no 365 em que a ferramenta vai fazer um discovery, vai fazer uma descoberta, e o próprio 365 vai aplicar esse rótulo.
Então, eu posso, por exemplo, definir via regex, posso colocar uma palavra-chave. Tá? Tem várias formas que eu posso definir essa pesquisa, e uma vez que eu definir, ele vai lá e vai aplicar esses rótulos independentemente da ação do usuário. Tá? Isso é que é o mais legal. No plano mais barato, vamos dizer assim, o usuário tem que vir aqui e tem que selecionar. Tá? Mas, Alisson, tudo isso aí é muito legal, cara, muito bacana, é cheio de recurso interessante que talvez eu nunca tenha ouvido falar, mas onde é que está isso? Como é que eu faço para isso aparecer lá no meu tenant? Para isso aparecer no seu tenant, você pode pesquisar aí no Google esse título que está aqui, ó, Microsoft 365 Compliance, Licensing Comparison, e coloca XLSX na frente. Tá? Quando você coloca XLSX na frente, ele vai te levar direto para essa tabela aqui. E vocês podem ver que a última tabela criada é de abril de 2021. Não tem a tabela mais recente do que essa. Tá? Então é legal você sempre pesquisar, porque no dia que existir uma tabela mais recente, você vai ter acesso a ela. Aqui eu tenho proteção de informação e governança. São recursos, funcionalidades. Se eu passar o mouse aqui, ele me leva para um link onde eu tenho essa informação sobre o que faz esse recurso. Então aqui, por exemplo, eu tenho automaticamente aplicar sensitivity labels a dados, tá? No Office Perpétuo e no SharePoint Server on-premises, usando o IP Scanner, tá? O Azure Information Protection Client, ou seja, é possível fazer uma pesquisa lá no servidor que está on-premises também. Isso aqui está em qual licença? Aí eu tenho aqui na coluna da direita agora, ele me fala quais são as licenças. Vou subir aqui, ó. Microsoft 365 é 5, 365 é 5 Compliance, 365 é 5 Information Protection and Governance, isso aqui é uma espécie de add-on, tá? Aí você fala, poxa, que legal, então eu quero ter isso aqui, ó. Sei lá, quero ter um recurso desse aqui. Aqui, ó, aplicar Sensitivity Label automaticamente. Deixa eu ver algum desses aqui. No Microsoft Apps, no Office Pro Plus aqui, no Business, ou seja, o usuário abriu o documento, ele já aplica. Isso aqui está onde? Esse aqui é legal, ó. Information Protection, tem essa licença, deixa eu ver qual outra tem. O Office 365 E5 também tem, tá? E5 também tem. Deixa eu ver se tem mais algum que tem isso. Office 365 Advanced Compliance, não está mais disponível para novas assinaturas. Então não tem, para quem vai comprar agora não tem. Ou seja, a gente passa aqui para saber cada recurso que a gente vai falar aqui, onde é que tem, tá? Em qual plano que tem. Isso gera muita confusão. Normalmente as pessoas querem ir lá e colocar direto o E5. E muitas vezes isso impede o projeto de continuar, porque nem todo mundo tem budget, né? Eu conheci uma vendedora que ela não falava budget, não, ela falava bullet. Não está de tudo errado, né? Bullet é bala, né? Tinha que ter bala na agulha para poder comprar. Então nem todo mundo tem bala na agulha para comprar o E5. Mas pode sim. Com isso aqui, com essa tabela aqui, ver qual recurso você deseja implementar e trabalhar para que seja adquirido dentro de um add-on. E aqui embaixo ele fala, por exemplo, alguns pré-requisitos. Tem add-on que tem pré-requisito, tá? Eu não vou passar isso aqui tudo, tá, pessoal? Não dá tempo de... é muita coisa. Mas aqui eu tenho, por exemplo, ó, aquele 3 lá que a gente estava vendo, né? Daquele Information Protection lá. Ele requer o Azure Information Protection Plano 1 ou o Enterprise Mobility Security E3. Mais o Exchange Online, SharePoint, alguma licença, né? Com o Exchange, SharePoint e OneDrive. Ou seja, é mais fácil a gente adquirir, é mais barato adquirir um add-on daquele, mais esses recursos aqui, do que ir para o E5. É óbvio que quem tem acesso ao E5 vai ter muito mais recursos aqui, tá? Para poder colocar. Então isso aqui ajuda a viabilizar isso. Tem muita empresa que não viabiliza, não coloca esses recursos, porque sempre fica com a cabeça de que tem que comprar sempre o plano de maior investimento, tá bom? E não é esse o caso, tá?
Então aqui a gente tem Sensitivity Labels nos grupos, automaticamente vai aplicar políticas. A gente pode aplicar políticas, tá? Não é uma obrigatoriedade, através de rótulos. E os labels ajudam você a classificar os grupos na organização. Você pode criar labels diferentes para documentos e para grupos. Tá? Não precisa ser o mesmo label para tudo. E as mudanças feitas nas configurações do label vão ser automaticamente aplicadas aos grupos. Então, ou seja, você criou um label, aplicou aquele label no grupo, você depois fez alguma mudança, aquela mudança vai refletir no grupo. Tá? Aqui ele dá um guia que é para migrar o Azure Information Protection, os labels do IP, para o Sensitivity Labels. Antigamente isso era gerenciado lá dentro do IP, e agora existe um botãozinho lá para a gente poder migrar isso. Restringir quem pode criar grupos externos, tá? Publicando, né, os labels apropriados, e habilitar a criação de grupos, ou seja, quando o próprio usuário vai lá e cria o grupo, obrigar ele a colocar um Sensitivity Label. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Information Barrier. Então, para que serve o Information Barrier? Information Barrier ele vai servir para criar mesmo uma barreira de comunicação quando houver conflito de interesse entre pessoas da organização. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, isso aqui foi criado inicialmente para pessoas do financeiro, né, onde você tem algumas regulamentações, principalmente nos Estados Unidos, onde dentro da empresa era interessante você bloquear a comunicação dentro de equipes. Tá? Então, eu consigo criar esses bloqueios. E quando eu crio esses bloqueios, você, por exemplo, impede que um departamento inteiro fale com o resto da empresa. Eu posso ter, por exemplo, um departamento de pesquisa. Imagine aí um fabricante de refrigerante está criando um novo produto. Ou um fabricante de veículos, né? Acontece direto de vazar, às vezes, informações de produto, de um novo carro. Então, a gente consegue criar uma barreira e falar assim, olha, dentro desse fabricante de carro, por exemplo, essa equipe aqui, que é a equipe de pesquisa e desenvolvimento, eles não vão falar com mais ninguém da empresa. Tá? Porque eles estão simplesmente desenvolvendo produtos que vão ser lançados daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, e não pode vazar informação dali. Se vaza uma informação dali, ainda que por acidente, para alguém do marketing, por exemplo, né, a gente pode ter ali um infiltrado ali que vai vazar aquilo para a mídia, né, ou que vai vazar, às vezes, para outra área. E essa informação, ela vai ser barrada em que nível? Ela vai ser barrada no SharePoint, em compartilhamento de documento. Ela vai ser barrada no OneDrive. Se eu criei um link, por exemplo, de um documento no OneDrive, e eu compartilho esse link, mas você não pode ter acesso às coisas que eu criei, você não vai ter acesso às coisas que eu criei, porque foi barrado, ainda que eu queira te dar permissão. Eu posso ter uma política, por exemplo, onde, quando eu vou adicionar um usuário dentro de uma equipe, eu não consigo nem encontrar o usuário, porque aquele usuário não pode ser colocado dentro daquela equipe. Eu segmentei isso dentro da rede. Né? Da rede não, dentro do 365. Tá? Então, a gente consegue criar essas barreiras aí de informação. Até chat, tá? Até chat. Uma vez eu tive uma requisição de uma instituição de ensino. Ela tinha mais ou menos uns 20 mil alunos. E o que estava acontecendo? Todo mundo dentro do mesmo tenant, o aluno tinha uma reclamação para fazer, você acha que ele falava com o coordenador de curso? Que nada, né? Ele pegava lá, deixa eu ver quem aqui que manda mais aqui. Ele ia lá, direto lá no reitor, lá, né? Ia lá no cara que, né, mais mandava e já falava direto com ele, chamava ele no Teams e falava direto com ele. Tá? Então foi criada essa necessidade, né, de criar Information Barrier para que algumas pessoas fossem blindadas. Tá? Então, isso é possível a gente fazer. Isso aqui está aqui como um botão de novo, mas isso não é tão novo assim. Tá? O que é novo é que a gente tinha que fazer, antigamente essas configurações eram todas feitas por PowerShell, agora a gente consegue fazer dentro do Compliance Manager. Tá? Então, aqui eu posso segmentar usuários na organização,
de acordo com os requisitos de conformidade, definir as políticas de cada segmento, tá? Associar os segmentos aos sites, aos grupos, restringir o acesso, né, e os membros. Tá? Benefícios, né? Prevenir conflito de interesse dentro da organização. As políticas, elas enforçam automaticamente essas proteções, essas barreiras no Teams e no site do SharePoint. Isso é muito legal, por exemplo, se eu tenho um usuário que falava com outro usuário no chat, ele vai ter o histórico de toda a conversa ali. No momento que você habilita o Information Barrier, o botão ali onde fica aquele campo, onde ele digita a mensagem, fica bloqueado, o usuário não consegue mais colocar a mensagem ali. Tá? É nesse nível. Então, eu consigo restringir, né, o acesso associando os segmentos aos grupos, e os grupos vão ficar automaticamente aí, em conformidade quando um usuário mudar de segmento. Tá? Então, a gente tem que criar esses segmentos dentro da organização, esses silos, e aí a gente fala quais pessoas vão pertencer a esses silos e vai aplicar as barreiras de proteção dentro desses segmentos. Perfeito? Ownership Governance. Esse é um recurso legal que está vindo ainda, não está disponível. Ao menos eu não encontrei ele até poucas horas antes de a gente começar essa apresentação aqui. Eu fiz essa pesquisa para ver se eu encontrava isso. No meu tenant não está disponível ainda, que é a possibilidade de eu verificar, por exemplo, quais são os os grupos que estão sem owner, né, onde o owner foi lá e saiu da equipe, por exemplo, e a equipe ficou órfã, né, de pai e mãe. Tá? Então eu posso adicionar ou vou poder, né, acrescentar membros, tá? E perguntar quais membros querem se tornar owner daquela equipe. Tá? Eu não sei se ficou bem claro aí, deixa eu dar um zoom aqui. É isso aqui, ó. Então, eu posso adicionar um grupo owner ou eu vou perguntar se alguém vai querer ser membro. E isso vai ser possível a gente automatizar essa tarefa. Bom, isso aqui é legal também, ainda não está disponível. É a gente poder ver quais são os grupos, fazer um filtro, tá? Então, eu clico no filtro e faço um filtro de quais são os grupos que não têm pai, nem mãe, né? São órfãos aí de owner, são órfãos de proprietários aí dentro dos grupos. Isso facilita bastante, né, a gente fazer um filtro e ver quem é o dono daquele grupo. Tá? Um outro recurso interessante é a expiração, a política de expiração de grupo, onde a gente vai renovar automaticamente os grupos baseados na atividade de usuário e a gente vai expirar, né, grupos inativos. Então, se o grupo está inativo há mais de 90 dias, lembra da escola que eu falei logo no início aqui no nosso bate-papo aqui? Eu falei o seguinte, olha, a escola foi para 2023 e aquela pancada de grupos que foram criados, de equipes que foram criadas no Teams, né, que estão lá. Ou então dentro da empresa, projetos, né? Quantos projetos não ficam, o projeto acaba e a equipe fica lá, tá? E a gente não sabe também quem é que tem acesso à equipe. Esse é um outro recurso interessante que eu não tenho um slide para ele, mas eu não posso deixar de falar. Existe um negócio chamado Access Reveal. Isso é configurado dentro do Azure Active Directory. Com Access Reveal, eu consigo, por exemplo, de tempos em tempos, saber quais são as pessoas que fazem parte dentro de uma equipe e perguntar para o proprietário, olha, essas pessoas realmente devem continuar dentro da equipe? Que pessoas que não devem continuar dentro da equipe? Por exemplo, pessoas que você convidou de fora da sua empresa e que fazem parte da equipe. Você pode tirar elas da equipe, não tem por que mais manter elas na equipe. O projeto acabou, remove essas pessoas. E aí tem um negócio interessante, porque embora embora o proprietário da equipe possa ir lá e remover aquele usuário que ele convidou, pode remover ele da equipe, aquela conta de um usuário convidado fica dentro do tenant.
E o único que pode remover isso daí é o administrador mesmo, aí é o IT Pro lá, né? Tá? Então, o usuário que é proprietário, ele não consegue apagar a conta do usuário externo que ele convidou. O máximo que ele vai fazer é remover da equipe. Tá? E isso é uma questão que deve estar dentro do seu plano aí de governança, que é o que a gente faz com esse pessoal? Né? Aquele monte de usuário externo que foi convidado, que está sobrando ali dentro do seu tenant. Por quanto tempo essa turma vai ficar ali? Como é que eu sei que esse pessoal está ali, eles estão autenticando, estão entrando no meu tenant, não estão, às vezes é conta que está ali há um tempão e não está nem acessando mais. Tá? Então existe ferramenta para a gente rever isso. E essa ferramenta ajuda muito a automatizar isso. Tá? Qual que é a automatização? Ah, legal. Pergunta lá para o administrador. O administrador não avisou nada, remove o cara, por exemplo. Tá? O administrador não respondeu, vai lá e remove ele também. Então esse recurso chama Access Review. Então aqui a gente tem uma política de expiração para o grupo, né? E o grupo que expirou ele vai ser excluído e pode ser recuperado em até 30 dias. Tá? Algum guia, sugestão aqui, né? Faz um piloto disso com grupos específicos, inicialmente, né? Faz uma revisão aí do audit log, não vai habilitar isso para todo mundo na empresa, tá? Para toda a equipe da empresa, não começa assim, começa com alguns grupos específicos. Avalie essa questão dos grupos que são renovados automaticamente, tá? E você pode escolher aí os grupos inativos, né, baseados na atividade do relatório que você vai ver lá do Admin Center, tá bom? Política de nome, benefício, aplicar para todos os apps, então não só dentro do Teams, mas vai servir também para outras aplicações onde você vai criar equipe, tá? E a gente vai aí garantir a criação dos grupos dentro de uma nomenclatura. A gente pode colocar um padrão de nome, por exemplo, eu posso colocar alguma palavra, tá, determinada, ou seja, todo o meu grupo vai ter tal palavra determinada, ou se um usuário é do financeiro, vai ter um FIN lá em toda a equipe que ele criar, para eu saber ao menos que foi criado pelo financeiro. Se foi criado pelo RH, eu posso colocar RH, quando a equipe é criada, para eu saber que foi criado pelo RH. Eu posso bloquear palavras, ou seja, normalmente palavras que as pessoas digitam errado, né? Às vezes o nome da empresa é complicado e tal. Você pode colocar lá palavras que você não quer de jeito nenhum que apareçam dentro das equipes. Tá? Você publica isso. E você pode definir prefixos e sufixos, tá? Que ele vai sempre adicionar dentro da criação de equipe. Tá bom? E aqui é legal, né? Por último, que ele fala, não seja muito criativo. O nome total vai ter no máximo 264 caracteres. Aqui a questão dos convidados dentro do grupo. Tá? É muito legal você poder convidar alguém de fora, né? A pessoa está fora do seu fora da empresa, poder colaborar com você. Trabalha com qualquer tipo de e-mail, então um usuário convidado não precisa ter uma conta no 365. Você pode convidar alguém que está no Zimbra, que está no Google, tá? E ele vai ter acesso ao 365 e participar de uma equipe, tá? E isso é baseado na plataforma do Azure Business to Business, perfeito? Aí, aquela questão que eu falei que é importante a gente ver o acesso aí dos usuários, né? Rever esse acesso dos usuários, é possível fazer isso de forma automatizada com Access Review, tá? E é possível também você bloquear, né, determinados domínios, definir quem é que pode convidar pessoas externas, tá? Nem toda equipe você vai querer que seja convidado por pessoas externas também, que tenha convite, né, que tenha gente externa participando da equipe. Automação, muita coisa do que eu falei que pode ser automatizado via PowerShell ou via Graph API. PowerShell é mais simples, Graph API é mais complexo, principalmente para mim que não sou aí um desenvolvedor. Tá dentro desses dois links aí você vai ter informação sobre isso. Aqui tem mais conteúdo para quem quiser saber mais sobre o 365 aí, sobre essa questão de gerenciamento de grupos e governança. Tá? E quem quiser dar um print, agora aí aproveita. Dá 5 segundos aí, 5, 4, 3, 2, 1. Pode dar o seu print aí.
E com isso a gente termina. E eu só tenho a agradecer vocês aí, a participação de todo mundo.